Marcelo Santoro deixou R$ 32.500 em cima da cômoda do próprio quarto. Não foi descuido. Foi uma armadilha. Um teste frio e calculado. O tipo de teste que ele aplicava em todos que atravessavam a porta da sua mansão. E até aquele dia, ninguém, absolutamente ninguém, tinha passado. Secretárias, motoristas, governantas, todos falharam. Mais cedo ou mais tarde, o dinheiro sumia. E Marcelo sorria, aquele sorriso amargo de quem já não acreditava em nada. Mas naquela manhã chuvosa de quinta-feira, algo completamente inesperado aconteceu. Ana Beatriz, 34 anos, uniforme azul marinho, tênis gasto, cabelo preso num rabo de cavalo simples. Empurrava o carrinho de limpeza sem imaginar que estava prestes a mudar o destino de dois mundos opostos. O dela e o do homem que a observava escondido atrás da porta. Marcelo respirava devagar. A madeira fria sob os dedos. O coração batendo devagar. Depois mais rápido. O olhar fixo no reflexo do espelho diante da cômoda. As notas, perfeitamente alinhadas, brilhavam sob a luz branca. Ele esperava o mesmo de sempre. O olhar de cobiça, o toque hesitante, o deslizar rápido das mãos. Mas Ana fez algo diferente. Ela parou. Olhou o dinheiro. Ficou imóvel. 5 segundos inteiros. Longos o suficiente para que o coração de Marcelo disparasse. Mas em vez de tocar nas notas, ela limpou a poeira ao redor delas. Passou o pano devagar, contornando o dinheiro com um cuidado absurdo, como se não quisesse nem desalinhar as bordas. Depois virou o corpo e seguiu limpando a estante, o criado mudo, o espelho. Nem mais um olhar. Nada. Marcelo franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Ela vai voltar, pensou. Sempre voltam. Mas Ana não voltou, até que ela parou. Pegou o celular do bolso. O milionário prendeu a respiração. Era agora. Ana tirou uma foto. Digitou uma mensagem. Guardou o celular. E saiu do quarto, sem olhar para trás, sem tocar em nada, sem hesitar. Marcelo ficou ali, imóvel, o coração martelando no peito. O que ela tinha feito? Para quem mandara aquela foto? Pela primeira vez em anos, ele sentiu medo. Um medo que não entendia. Um medo de descobrir que talvez o erro estivesse nele, e não no mundo. Horas antes, naquele mesmo dia, Ana acordava às 4h20. Nem precisou do despertador. O corpo já sabia. A rotina era dura, mas habitual. O primeiro gesto foi o de sempre, cobrir os filhos. Miguel, 7 anos, dormia abraçado a um urso velho. Luana, 5, respirava com a boca entreaberta, os cabelos bagunçados sobre o travesseiro. Ana sorriu, beijou cada um na testa e levantou devagar. A casa era pequena. 2 cômodos, paredes descascadas, mas cheia de vida. O som do gotejar constante do chuveiro era o fundo musical da pobreza. O cheiro de café preto sem açúcar preenchia o ar. Dona Célia, sua mãe, chegaria às 6h30 para cuidar das crianças. Artrose nos joelhos, mas nunca se queixava. A vida é assim mesmo, minha filha. A gente vai levando. E Ana levava, ajeitou o uniforme. O único que tinha, passado na noite anterior. Calçou o tênis branco já gasto. Pegou a sombrinha que não abria direito. Tomou um gole de café frio e saiu. O relógio marcava 5h10, o ônibus, como sempre, lotado. Corpos cansados. Silêncio de quem já acordou derrotado. Ana se equilibrava segurando na barra metálica, balançando junto com a cidade ainda escura. Pensava no aluguel, nas contas, nos sapatos de Miguel. Pensava em Luana, que logo faria aniversário. Nem que seja um bolinho com granulado. Ela vai ter festa, sim. E foi assim, entre uma curva e outra, que o telefone vibrou. Era da agência. Dona Ana, precisamos de uma substituta hoje na Zona Sul. Diária de 250. Ana aceitou na hora. 250 já era quase o aluguel. Quase o milagre. O portão da mansão se abriu com um clique eletrônico. O porteiro, um senhor de voz calma e olhar distante, entregou a chave. O patrão não está. Pode começar pelo 2º andar. Ela agradeceu e subiu. O silêncio da casa era incômodo. Tão grande, tão limpa, tão fria. Os passos dela ecoavam no mármore branco. O ar cheirava a solidão polida. Ana abriu as janelas, trocou lençóis, limpou o banheiro.
organizou cada detalhe. Até que parou diante da cômoda. Notas de 100 alinhadas, R$ 32.500. O coração dela disparou. Aquilo não era normal. Quem deixa tanto dinheiro assim exposto? Por um instante a tentação sussurrou. Miguel precisava de tênis. Luana, de um casaco novo. Ela respirou fundo. Uma nota resolveria tudo. Ninguém saberia. Mas então ela lembrou. Mãe, a professora disse que honestidade é fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. A senhora é assim? Miguel, dias antes, com aqueles olhos inocentes, e ela havia respondido. Sou, meu amor. Sempre sou. Ana pegou o celular. Tirou uma foto e escreveu. Cis, olha isso. O cara deixou uma fortuna aqui. Vou avisar ele depois. Esse povo rico nem percebe. Imagina se entra alguém desonesto. Guardou o celular. Terminou lá o serviço. E foi embora. Marcelo, ainda escondido, sentia o corpo inteiro tremer. Aquela mensagem, aquela calma, aquela dignidade. Ele não estava preparado para aquilo. Correu até o escritório. Ligou o computador. Acessou as câmeras de segurança. Rebobinou o vídeo. Zoom na cômoda. Lá estava ela. A imagem cristalina do celular. A mensagem. Ele leu. E releu. E releu. Imagina se alguém desonesto entra aqui. A garganta travou. Não era ele que a estava testando. Era ela que o havia protegido. E aquilo o desmontou. Marcelo se jogou na cadeira, o olhar perdido no teto. Há quanto tempo ele não se sentia humano? Há quanto tempo não via um gesto puro? Ele tentou rir, mas saiu um som rouco, estranho. E pela primeira vez em 6 anos, o homem que acreditava que tudo tinha preço. Chorou. Naquela noite, Marcelo não dormiu. A mente repetia as cenas como um loop de redenção. Ana limpando, ignorando o dinheiro. A mensagem, a calma. A verdade. De manhã, o sol mal havia nascido quando ele acessou novamente o sistema da agência. Ana Beatriz Oliveira, 34 anos, Itaquera, 2 crianças. Mãe idosa. Nenhuma falta, nenhuma reclamação. 2 vezes pedira adiantamento. Uma para remédio, outra para consertar a geladeira. E mesmo assim, resistira ao dinheiro. Quem é essa mulher? Pensou. Procurou-a nas redes sociais. Encontrou um perfil simples. Poucas fotos. Miguel e Luana sorrindo em roupas simples. Aniversários modestos. Bolo de chocolate com confete barato. Frases bíblicas, legendas curtas, sem vitimismo, sem reclamação. Só uma vida real, dura e limpa. Marcelo ficou olhando aquelas fotos por horas. E quanto mais via, mais se odiava. Eu testei o mundo todo. E a única pessoa íntegra que encontrei foi aquela que o mundo ignora. Ele passou o dia sem trabalhar. A tarde caiu. A casa estava silenciosa. Mas dentro dele algo se movia. Um incômodo. Uma admiração. Uma necessidade absurda de ver Ana de novo. 2 dias depois, ele ligou para a agência. Quero aquela funcionária de novo. Ana Beatriz. Quero fixar 2 vezes por semana. Pagamento direto comigo. Dobrando a diária. A atendente hesitou, mas ele insistiu. É urgente. Na quinta-feira seguinte, Ana voltou. Quando o interfone tocou, Marcelo mesmo atendeu. A voz dele saiu estranha, quase nervosa. Pode subir, por favor. Ela entrou. O mesmo uniforme, o mesmo sorriso tímido. Bom dia, senhor. Bom dia, Ana. Por um instante, ele só a observou. A serenidade dela o desarmava. Ana, antes de começar, podemos conversar 1 minuto? Ela assentiu, meio desconfiada. Ele a conduziu até a sala. Ela sentou na ponta do sofá, as mãos no colo. Marcelo respirou fundo. Eu queria te pedir desculpas. Ana franziu a testa. Desculpas? Por quê, senhor? Porque aquele dinheiro eu deixei de propósito. Ela empalideceu. O coração dela disparou. Como assim? Marcelo continuou. Eu testava as pessoas, todas. Era um hábito doentio. Eu achava que ninguém era bom de verdade. E você me provou o contrário. Silêncio. Ana olhou para ele, os olhos cheios de espanto e algo mais. Uma mistura de tristeza e compaixão. Senhor, eu só fiz o certo. Fez muito mais do que isso. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Você me mostrou que ainda existe gente boa. Ela sorriu, sem graça.
Eu só não queria que o senhor fosse roubado. Marcelo abaixou os olhos, sem saber o que dizer. Pela primeira vez em anos, ele não tinha resposta. E algo ali, naquele silêncio entre os dois, começou a mudar. Mas o que ele não sabia é que Ana, naquela noite, choraria também. Choraria porque pela primeira vez alguém havia pedido desculpas a ela. Não por pena, mas por respeito. Enquanto Marcelo tentava entender o que sentia, Ana caminhava pela rua de volta para casa, o uniforme ainda úmido do suor, a bolsa gasta no ombro. O céu de São Paulo ardia em tons laranja e cinza. Ela respirou fundo e pensou: talvez ainda existam pessoas diferentes, mas o destino estava só começando a mostrar o que planejava. Marcelo Santoro acordou cedo naquela sexta-feira. Não precisava. Não tinha reunião nem compromissos urgentes. Mas alguma coisa dentro dele não o deixava dormir. Era como se a casa inteira tivesse mudado de energia desde a última visita de Ana Beatriz. O ar parecia menos pesado, o silêncio menos sufocante. Aquele mármore frio, as janelas imensas, os móveis caros, tudo parecia agora um lembrete do quanto ele vivia em um museu, não em um lar. Marcelo caminhou até o quarto. A cômoda ainda estava ali, o mesmo lugar onde deixara o dinheiro. Mas agora ela carregava outro peso, o da vergonha, o da consciência. Ele olhou o reflexo no espelho. Um homem de 42 anos, aparência impecável, mas com os olhos de quem carrega um vazio. Pela primeira vez em muito tempo, ele se viu de verdade, não como o empresário de sucesso, mas como um homem que havia esquecido o que era confiar. Nos dias seguintes, Marcelo não conseguiu trabalhar direito. Tudo o que fazia parecia sem sentido. Reuniões, relatórios, lucros. Nada tinha sabor. Ele ficava revendo o vídeo da câmera, aquela cena simples de uma mulher, ignorando o dinheiro e mandando uma mensagem honesta. Vou avisar ele. Depois, essas palavras ecoavam dentro dele. Marcelo começou a perceber o quanto sua vida era feita de testes e não de encontros. Ele testava todos, funcionários, amigos, até as mulheres que se aproximavam. Nunca acreditava em nada puro. E agora, tudo isso parecia doentio. Numa noite silenciosa, sozinho na sala, ele abriu o laptop e digitou o nome dela de novo. Ana Beatriz Oliveira. O perfil era o mesmo, simples, verdadeiro. Mas agora, Marcelo lia tudo com outros olhos. Uma foto de Miguel, com legenda: meu campeão venceu a febre, graças a Deus. Outra, de Luana. Hoje ela disse que quer ser professora igual à tia Juliana. Orgulho da mamãe. E uma última, antiga, de um pôr-do-sol visto da janela do ônibus. Às vezes a vida é dura, mas sempre tem um cantinho bonito para olhar. Marcelo se viu sorrindo. Não um sorriso de ironia, mas de ternura. Aquela mulher carregava leveza mesmo dentro do caos. Ele fechou o laptop e tomou uma decisão. Não bastava admirá-la à distância. Ele precisava fazer algo concreto, mas sem transformar isso em esmola, sem ferir a dignidade dela. Na segunda-feira, Marcelo ligou novamente para a agência. Aqui é o Sr. Santoro. Eu gostaria de contratar a Ana Beatriz de forma fixa. A atendente respondeu surpresa. Ela é muito requisitada, senhor, mas posso tentar ajustar a agenda dela. Pago o dobro. Quero 2 vezes por semana. Entendido, senhor. Vou confirmar com ela. Quando a atendente retornou 20 minutos depois, a resposta veio simples e direta. Ela aceitou. Quinta-feira, 9 da manhã. Marcelo sentiu um alívio estranho, como se o coração tivesse esperado essa notícia a vida toda. Na quinta-feira, às 8h58, o portão tocou. Marcelo foi pessoalmente atender. Ana estava lá, com o mesmo uniforme azul marinho e aquele sorriso educado. Mas havia algo diferente no olhar dele. Menos arrogância, mais humanidade. Bom dia, senhor. Bom dia, Ana. Ela olhou ao redor, notando que algo havia mudado na casa. As janelas estavam abertas. O ar fresco entrava. O senhor quer que eu comece pelo quarto? Não. Antes queria conversar um pouquinho. Ana hesitou. Ele parecia nervoso, mas assentiu. Claro, senhor. Marcelo a levou até a sala e os dois se sentaram. Ele respirou fundo.
Ana, aquele dinheiro que você viu, eu deixei de propósito. Ela arregalou os olhos, confusa. Como assim? Eu costumo fazer isso, um teste. Queria ver se as pessoas eram honestas. O silêncio ficou pesado. Ana abaixou o olhar, as mãos no colo. Marcelo continuou. Eu passei anos acreditando que todo mundo tinha um preço, que ninguém era bom de verdade. Mas você me mostrou o contrário. Ana balançou a cabeça devagar. Eu só fiz o certo, senhor. Justamente. E é isso que me desarma. Por um instante, o olhar dos dois se cruzou. Ana enxergou ali não o patrão arrogante, mas um homem cansado, tentando se redimir. E Marcelo viu nela uma força silenciosa, rara. Eu te devo desculpas, Ana, disse ele. Mas pelo teste, pela desconfiança, ela deu um meio sorriso. O senhor não me deve nada. Todo mundo tem seus motivos. Marcelo suspirou. Eu tenho muitos. Nenhum bom. Ana não respondeu. Apenas levantou e disse com calma. Posso começar a limpeza agora? Ele assentiu. Enquanto ela se afastava, Marcelo entendeu o que era humildade. Aquela quinta mudou tudo. Nos dias seguintes, Marcelo passou a esperar por ela. Preparava café fresco antes de ela chegar. E ficava no escritório, fingindo trabalhar, mas na verdade ouvindo o som do balde, do pano, do aspirador. Era estranho como aqueles sons simples pareciam trazer vida à casa. Na terceira semana, criou coragem. Desceu até a cozinha. Ana estava limpando o chão. Quer um café? Perguntou ele, segurando 2 xícaras. Ela sorriu surpresa. Aceito, sim, obrigada. Eles se sentaram à mesa e o silêncio veio primeiro. Mas aos poucos começou uma conversa tímida. Sobre o clima, sobre o trânsito. Depois sobre a vida, Ana contou que acordava às 4h30 todos os dias. Pegava 2 ônibus. Que o filho Miguel tinha bronquite. Que Luana adorava desenhar. Que o sonho dela era terminar o ensino médio e fazer pedagogia. Marcelo ouviu sem interromper. Cada frase dela parecia desmontar um pedaço do muro que ele tinha construído. Quando ela se despediu, ele ficou parado olhando o portão se fechar. A casa voltou ao silêncio, mas um silêncio diferente. Um silêncio cheio de eco. Nos dias seguintes, Marcelo começou a mudar hábitos antigos. Parou de dar ordens frias aos funcionários. Passou a cumprimentar o jardineiro, a conversar com o porteiro. Coisas pequenas, mas que o faziam sentir-se vivo. Na semana seguinte, Ana chegou com o semblante cansado. Está tudo bem? Perguntou ele. Tá sim. Só uma dorzinha nas costas. É da faxina. Quer que eu chame um médico? Imagina, senhor. Isso é normal. Mas Marcelo percebeu algo. Ela não reclamava, apenas constatava. Aquela mulher carregava o peso de uma vida inteira sem nunca se lamentar. Quando ela foi embora, ele ficou olhando pela janela, pensativo. E naquela noite tomou outra decisão. Na manhã seguinte, Marcelo ligou para um antigo amigo, diretor de uma escola particular. Preciso de 2 bolsas integrais. 2 crianças, 7 e 5 anos. Marcelo, você nunca pediu nada assim. Pois é, chegou a hora de começar. No mesmo dia, ligou para uma clínica e fez um plano de saúde familiar no nome de Ana Beatriz. E ainda não satisfeito, chamou seu advogado. Quero um contrato completo para ela. Salário digno, carteira assinada, benefícios. O senhor vai oficializar? Vou fazer o que devia ter feito desde o início. O advogado preparou tudo. E Marcelo mandou imprimir. Mas não contou nada a Ana. Não queria que ela sentisse caridade. Queria que ela sentisse respeito. Na quinta-feira seguinte, quando ela chegou, a rotina parecia igual. Mas havia algo diferente no olhar dele. Um brilho leve, quase ansioso. Ana limpava a sala quando Marcelo chamou. Ana, pode vir 1 minuto? Ela se aproximou, enxugando as mãos no pano. O senhor quer ver algo? Quero te mostrar uma coisa. Na mesa havia uma pasta. Marcelo abriu e empurrou os papéis na direção dela. Isso aqui é seu contrato. Está tudo formalizado. Salário justo, plano de saúde, férias. Ana olhou confusa. Mas senhor, eu não pedi nada disso. Eu sei. E é por isso que você merece. Ela levou as mãos ao rosto. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu não posso aceitar. Pode, sim. E vai. Porque isso não é ajuda. É reconhecimento.
Silêncio. Só o som distante da chuva batendo nas janelas. Marcelo se levantou. E tem mais. Miguel e Luana já estão matriculados na Escola Aurora. Começam mês que vem. Tudo pago. As lágrimas caíram de vez. Senhor, eu não sei o que dizer. Então não diga nada. Só continue sendo quem você é. Ana respirou fundo. Eu não tenho como agradecer. Não precisa. Eu é que te agradeço, Ana, por me lembrar o que é humanidade. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de luz. E Marcelo percebeu que aquele sorriso valia mais do que todos os contratos e lucros que ele já tinha assinado na vida. Naquela noite, sozinho, Marcelo abriu o vinho que guardava para ocasiões especiais. Serviu uma taça. Olhou ao redor da mansão silenciosa e percebeu que, pela primeira vez, aquele lugar tinha um sentido. Não era mais um castelo de isolamento. Era um espaço onde ele estava aprendendo a sentir de novo. No fundo, ele sabia. Estava se apaixonando. Mas não era um amor impulsivo. Era um amor calmo, maduro, quase espiritual. O tipo de sentimento que nasce quando a alma reconhece outra alma. E enquanto a chuva caía lá fora, Marcelo pensou, talvez honestidade seja o primeiro passo do amor. Na manhã seguinte, Ana recebeu uma ligação da escola. Senhora Ana, confirmando a matrícula de Miguel e Luana. Ela quase deixou o celular cair. Como assim? Quem pagou? O senhor Marcelo Santoro. Ana ficou em silêncio. Olhou para os filhos brincando no chão da cozinha. Luana ria alto. Miguel fazia carrinhos com tampas de garrafa. Ela sentiu as lágrimas descerem, mas dessa vez eram de gratidão. Meu Deus, ele realmente fez isso. Dias depois, Ana chegou à mansão e o encontrou no jardim. O mesmo jardim que sempre ficava vazio. Marcelo estava com as mangas arregaçadas, plantando pequenas mudas de flores. Ela riu, surpresa. O senhor tá jardineiro agora. Ou tentando aprender. Dizem que é bom para a alma. Ela se aproximou, ajudou a ajeitar a terra. Por um instante, as mãos dos dois se tocaram. Foi rápido, mas o suficiente para que ambos sentissem um arrepio. Marcelo levantou o olhar. Ana desviou o dela. O silêncio que se formou era diferente. Não era constrangimento. Era o início de algo novo. Quando Ana foi embora naquele dia, Marcelo ficou parado, observando o portão se fechar. A rua parecia mais viva, o céu mais azul. E ele mais humano. Naquela noite abriu um caderno antigo de anotações. Escreveu, ela não é um teste. Ela é a resposta. E assim, sem perceber, os dois começaram a mudar um ao outro. Ana, com sua bondade simples. Marcelo, com seu desejo de reparar erros. A cada encontro, uma conversa mais longa, um sorriso mais espontâneo. Ela passou a organizar também o escritório, a escolher flores para os vasos, a preparar café. Ele passou a chegar mais cedo em casa, a esperar pelos dias em que ela viria. O milionário frio começava a aprender a amar o cheiro de desinfetante misturado com bolo de fubá. E a faxineira cansada começava a ver naquele homem um reflexo inesperado de gentileza. O destino, mais uma vez, os observava, preparando o próximo golpe do acaso. Um golpe que uniria ainda mais seus caminhos, mas à custa de uma revelação que mudaria. O tempo passou, e a casa de Marcelo Santoro nunca mais foi a mesma. Na quinta-feira seguinte, o som da campainha soou às 9 em ponto, como sempre. Mas dessa vez, Marcelo já a esperava no portão, não atrás das câmeras, não escondido, presente. Ana chegou com um uniforme impecável, mas o olhar cansado denunciava noites mal dormidas. Bom dia, senhor Marcelo. Bom dia, Ana. Tudo bem? Tudo sim. Ela respondeu, tentando disfarçar o cansaço. Mas Marcelo já percebia cada nuance, cada sombra no rosto dela. Ele se ofereceu para ajudá-la a levar o balde e o aspirador até o andar de cima. Ela riu, meio sem graça. O senhor não precisa fazer isso. Eu sei. Mas quero. E pela primeira vez, Ana riu de verdade na frente dele. Um riso leve, livre, cheio de vida. Marcelo sentiu o peito vibrar de um jeito que não lembrava mais ser possível. As semanas se tornaram rotina. Toda quinta e sexta, Ana vinha.
E Marcelo, invariavelmente, arrumava desculpas para estar por perto. Ora precisava rever contratos, ora trabalhar de casa. Mas, na verdade, ele queria ouvir a voz dela ecoando pelos corredores. O som do pano molhado, o bater suave das vassouras, o murmúrio das músicas que ela cantava baixinho. Tudo isso o fazia sentir que aquela casa finalmente respirava. Às vezes, ela trazia bolos simples, embrulhados em guardanapos. Fiz ontem à noite, sobrou um pedaço. Quer provar? E ele, fingindo naturalidade, aceitava. Mas, no fundo, era o melhor momento do dia. Porque aquele bolo de milho ou aquele café requentado tinham algo que o dinheiro nunca comprou. Cuidado. Numa dessas manhãs, Ana estava limpando o corredor quando uma foto antiga caiu da estante. Era de Marcelo com o pai, ambos de terno, sorrindo falsamente para a câmera. Ela se abaixou, pegou a moldura e percebeu o olhar distante do homem mais velho. É seu pai? Marcelo olhou e respondeu após alguns segundos. Ana percebeu a pausa. O senhor parecia triste na foto. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Eu estava. E então, pela primeira vez, Marcelo falou sobre ele. Um homem duro, obcecado pelo poder, que dizia que gentileza era fraqueza, que ensinou o filho a desconfiar de todos. Ele dizia que quem acredita em bondade morre pobre. Ana baixou os olhos. O desideciu. E o senhor acreditou nisso? Acreditei. Ele respondeu num tom baixo. Até conhecer você, ela corou. Mãe, não diga isso. Eu sou só uma diarista. É justamente por isso que você é diferente. Você é verdadeira. Ana desviou o olhar. O coração batia rápido, confuso. Mas havia algo na voz dele. Uma sinceridade que ela não estava acostumada a ouvir. A partir daquele dia, as conversas se tornaram mais profundas. Marcelo começou a compartilhar histórias da infância, da solidão, do casamento fracassado. Ana ouvia em silêncio sem julgar. Ela também falava de Miguel, de Luana, dos sonhos adiados, das contas apertadas. Era curioso. Duas pessoas de mundos opostos se entendendo sem precisar de explicações. Marcelo a admirava cada vez mais. A força, a doçura. A forma como ela encontrava beleza até no cansaço. E sem perceber, ele começou a mudar o próprio jeito de viver. Doou roupas, reduziu compromissos, começou a visitar abrigos, mas nunca contava nada disso. Fazia porque pela primeira vez sentia vontade de ser bom sem provar nada. Um sábado à tarde, Marcelo pegou o carro e dirigiu até Itaquera. Não avisou ninguém. Queria ver de perto onde Ana vivia. Quando chegou, estacionou discretamente do outro lado da rua. A casa era simples, pequena, mas bem cuidada. As paredes descascadas, sim, mas havia flores num vasinho improvisado na janela. E o som de risadas infantis escapava pela cortina. Miguel e Luana brincavam no quintal minúsculo. Ana estava pendurando roupas. O vento balançava o vestido leve. Marcelo ficou ali, observando de longe. Não por curiosidade, mas por respeito. Aquela era a verdadeira riqueza dela, a família. Por um instante, ele sentiu vergonha de todas as vezes que julgou pessoas pelo que tinham. Ali, na simplicidade, havia algo que ele nunca teve, amor genuíno. Mas então algo o desconcertou. Uma moto parou em frente à casa. Um homem desceu gritando, "Ana! A gente precisa conversar." O coração de Marcelo disparou. O homem estava alterado. Ana saiu, segurando o avental. "Júlio, por favor, vá embora." "Eu só quero ver meus filhos." "Eles estão bem, mas você não vai entrar bêbado de novo." Marcelo apertou o volante, o sangue ferveu. A cena durou poucos minutos, até o vizinho intervir. O homem xingou, chutou a lata de lixo e foi embora. Ana respirou fundo, enxugou as lágrimas e voltou para dentro. Marcelo ficou parado, sem saber o que fazer. Agora entendia tudo. O pai das crianças. O motivo da força, da solidão, do medo escondido no sorriso. Naquela noite, ele não dormiu. Pensou em Ana, em como ela carregava o mundo nas costas e ainda assim se mantinha de pé. Na semana seguinte, quando ela chegou para trabalhar, Marcelo fingiu não saber de nada, mas não conseguiu esconder a preocupação.
Está tudo bem com você? Mas está sim. São os problemas antigos. Com o pai das crianças? Ela o olhou surpresa. Manas, como está o senhor sabe? Eu passei lá no bairro, por acaso. Vi ele, Moana abaixou os olhos. Ele aparece de vez em quando, sempre do mesmo jeito. Eu tento manter distância. Ele te ameaçou? Não mais. Só grita. Eu aprendi a não ter medo. Marcelo respirou fundo. Quis dizer algo, mas não queria soar protetor demais. Se ele voltar a incomodar, me avisa. Ela sorriu. Não precisa se preocupar. Eu me viro. Mas por dentro Marcelo estava furioso. Não com ela, com o mundo. Com a injustiça de ver uma mulher daquela força tendo que lutar sozinha. Os dias seguintes foram pesados. Ana tentava manter o sorriso, mas ele percebia o cansaço. Até que, numa tarde, enquanto limpava a varanda, ela sentiu uma tontura forte. Marcelo correu quando ouviu o barulho do balde caindo. Ana, ela estava pálida, apoiada na parede. Eu tô bem, só fiquei tonta. Senta aqui agora! Ele a ajudou a sentar. Pegou um copo d'água, insistiu para que ela comesse algo. Quando foi a última vez que você comeu? De manhã. Não deu tempo de almoçar. Marcelo sentiu um nó na garganta. Ana, você precisa cuidar de você também. Eu cuido. Só não posso parar. Se eu parar, as contas não esperam. Aquela frase o atravessou como uma flecha. Se eu parar, as contas não esperam. Era a síntese de toda a luta dela. E ele, que sempre viveu de sobra, percebeu o abismo. Naquela noite, Marcelo tomou outra decisão. Chegou ao limite de apenas observar. Era hora de agir, mas sem ferir o orgulho dela. Precisava de um plano. Ele ligou para seu advogado novamente. Quero abrir um fundo de investimento no nome dela. 100 mil iniciais. Rendimentos mensais automáticos. Em nome de quem? Ana Beatriz Oliveira. Mas ela não pode saber ainda. O advogado hesitou. Isso é delicado. Eu sei. Mas é o certo. No dia seguinte, Marcelo preparou o café da manhã. Sim, ele mesmo. Torradas, frutas, suco de laranja. Quando Ana chegou, olhou confusa para a mesa posta. O senhor vai receber visita? Você. Ele respondeu com naturalidade. Ela riu. Eu? É o mínimo que posso fazer. Você trabalha mais do que qualquer pessoa que conheço. Ela sentou, relutante. Só um café, então. Mas acabou comendo tudo. E Marcelo ficou feliz em vê-la sorrir. Foi nessa manhã que ele percebeu o quanto se importava. E o quanto aquele sentimento já não era só admiração. No final da tarde, Ana se despediu. Mas antes de sair, voltou e disse: Senhor Marcelo, eu queria te agradecer por tudo. Por quê? Pelo que o senhor fez pelos meus filhos. Eles estão tão felizes na escola nova. Eles merecem. Eu nem sei como agradecer. Me prometendo uma coisa. O quê? Que você nunca vai mudar, Ana sorriu. Isso eu posso prometer. Ela saiu. E Marcelo ficou parado com o coração cheio e um medo novo. O medo de perder aquilo que acabara de encontrar. No sábado, ele recebeu uma ligação da agência de limpeza. Senhor Santoro, a senhora Ana Beatriz sofreu um pequeno acidente. O quê? Ela caiu no ponto de ônibus. Passou mal. Está no hospital Vila Central. Marcelo largou o telefone e correu. O trânsito parecia interminável. Cada farol vermelho era um tormento. Quando chegou, o corpo dele tremia. Ana estava deitada, pálida, mas consciente. Marcelo? Ela murmurou surpresa. O que o senhor está fazendo aqui? Eu soube do que aconteceu. Foi só uma tontura. Já estou bem. Ele segurou a mão dela sem pensar. Você precisa parar um pouco. Ela desviou o olhar. Eu não posso. Tenho contas, aluguel, escola das crianças. Agora você tem alguém do seu lado, Ana. Ela o olhou séria. Eu não quero depender de ninguém. E não vai. Mas não precisa lutar sozinha. Ela ficou em silêncio. As palavras dele ecoaram, tocando lugares que ela jurava ter trancado há muito tempo. Nos dias seguintes, Marcelo não desgrudou. Pagou as despesas do hospital sem que ela soubesse. Comprou remédios, reformou discretamente o piso da casa dela, mandou um novo colchão de presente. Tudo em segredo. Não por vaidade, mas por amor. Ana se recuperou em poucos dias. Mas algo mudou entre eles.
Um laço invisível, feito de respeito e cuidado, começou a se tornar algo mais forte, um amor que nenhum dos dois ousava nomear. Certa tarde, quando Ana voltou ao trabalho, encontrou um envelope sobre a mesa. Dentro, uma carta escrita à mão. A letra era firme, mas emocionada. Ana, eu já te pedi desculpas, mas talvez nunca tenha dito o quanto te admiro. Você me ensinou mais sobre a vida em 3 meses do que eu aprendi em 40 anos. Eu vivi cercado de luxo, mas nunca soube o que era valor. Você me mostrou. Não sei onde isso vai dar, e talvez eu esteja sendo tolo, mas precisava dizer, você mudou minha vida. Ana leu a carta várias vezes, sem conseguir conter as lágrimas. Mas no fundo ela sabia. O coração já havia decidido muito antes das palavras. Nos dias seguintes, os dois pareciam flutuar entre o real e o improvável. A amizade virava afeto, o respeito virava desejo contido. Mas nenhum dos dois ousava cruzar a linha. Até que numa tarde, Ana terminou a faxina mais cedo. Marcelo estava no escritório. Ela apareceu à porta. Senhor Marcelo, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que o senhor fez tudo isso por mim? Ele hesitou. Porque você fez tudo por mim primeiro. Ana sorriu, mas os olhos se encheram de lágrimas. Eu não fiz nada. Você acreditou em mim quando nem eu acreditava mais. Silêncio. Eles se olharam, e pela primeira vez, nenhum desviou o olhar. O tempo pareceu parar. O ar ficou denso. E ali, naquele instante, o amor deixou de ser segredo. Mas o destino, cruel e generoso como sempre, ainda guardava uma reviravolta. Porque na semana seguinte, alguém bateu à porta de Marcelo Santoro. E aquela visita colocaria tudo em risco. Na manhã de segunda-feira, o som da campainha ecoou pela mansão de Marcelo. Ele não esperava ninguém. Estava no escritório, revisando documentos, quando ouviu o porteiro anunciar. Um homem quer falar com o senhor. Disse que é urgente. Marcelo franziu o senho. Qual o nome dele? Júlio Ferreira, o sangue gelou. O mesmo nome que ele tinha ouvido sair dos lábios de Ana semanas antes. O ex, o homem que aparecia bêbado na porta da casa dela. Marcelo respirou fundo. Deixe entrar. Segundos depois, um sujeito de jaqueta gasta, barba por fazer e olhar desconfiado entrou. O senhor é o tal Marcelo Santoro? Sou. Pois é, vim aqui para resolver umas coisas. Marcelo o observou com calma. Que tipo de coisa? A mulher que o senhor anda ajudando... Ana Beatriz. É minha mulher. Marcelo se manteve firme, mas o coração batia acelerado. Ela é sua ex-mulher. É, mas ainda é mãe dos meus filhos. E eu não gostei nada dessa história de ricaço, metido pagando escola e dando casa para os meus meninos. Marcelo respirou devagar, tentando manter o controle. Eu só quis ajudá-los. Ajudar. Júlio riu, sarcástico. Sei muito bem o tipo de ajuda que gente como o senhor oferece. Deu um passo à frente, o hálito de álcool cortando o ar. Quanto o senhor está pagando para ela, hein? Marcelo fechou os punhos, mas manteve a voz firme. O suficiente para que seus filhos tenham dignidade. Dignidade, ele debochou. Ou para se livrar do peso na consciência? O silêncio pesou. Marcelo podia expulsá-lo, mas sabia que aquilo só pioraria a situação. Júlio, vá para casa, cuide de você. Não me dá ordem, não. Ele apontou o dedo. Eu ainda sou o pai dos filhos dela. E se eu descobrir que o senhor está metido com ela, eu acabo com essa brincadeira. Marcelo se aproximou, encarando-o de perto. E se eu descobrir que você a encosta um dedo de novo, eu acabo com você. Júlio recuou um passo. Os olhos se encontraram. 2 homens completamente diferentes, mas unidos pela mesma mulher. Ele bufou, virou as costas e saiu batendo a porta. Marcelo ficou parado, imóvel, o peito ardendo. A raiva misturada à impotência o sufocava. Mas, acima de tudo, havia o medo. Medo de Ana descobrir. Medo de que ela se sentisse envergonhada, culpada, exposta. Ele passou o resto do dia pensando no que fazer,
mas decidiu guardar silêncio. Deixaria que ela contasse quando quisesse. Na quinta-feira, Ana chegou para trabalhar, sorridente como sempre. Mas havia algo diferente, um brilho no olhar, talvez. Marcelo percebeu. Bom dia, Ana. Bom dia, senhor Marcelo. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Miguel tirou 9 em matemática e Luana fez um desenho que ganhou na escola. Eu disse que eles iam brilhar. Ela riu. O som daquele riso era tudo que ele precisava para esquecer o caos da semana. Mas por dentro, ele ainda carregava a sombra da visita. E essa sombra cresceu quando, no final da tarde, Ana recebeu uma ligação. O rosto dela empalideceu. O que foi? Perguntou Marcelo. É o Júlio. Ele apareceu na escola. Tentou levar as crianças. Marcelo levantou imediatamente. Como assim? Os seguranças impediram, mas ele gritou, fez escândalo. Marcelo pegou as chaves do carro. Vamos agora para lá. Ana tentou impedi-lo. Não precisa, senhor. Precisa sim. O carro cortava as ruas de São Paulo sob um céu cinzento. Ana olhava pela janela em silêncio. Marcelo dirigia com o maxilar travado. Ele já fez isso antes? Não. Ele só aparece para pedir dinheiro. Mas dessa vez parecia pior. Ele te ameaçou? Disse que se eu não parar de trabalhar para você, vai tirar meus filhos. Marcelo sentiu o sangue ferver. Ele não vai fazer isso. Ele pode, Marcelo. É pai deles. Pai é quem cuida. Não quem aparece bêbado para assustar criança. Ana não respondeu. Os olhos marejados diziam tudo. Quando chegaram à escola, as crianças estavam na coordenação, assustadas. Miguel correu e se agarrou à mãe. Mãe! Ele gritou com a gente. Disse que você era mentirosa. Ana o abraçou forte. Tá tudo bem, meu amor. Ninguém vai te fazer mal. Marcelo olhou para a diretora. Quero segurança redobrada. E, por favor, não deixem ninguém levar as crianças sem autorização por escrito. Claro, senhor Santoro, já estamos cuidando disso. De volta ao carro, Ana chorava em silêncio. Marcelo estacionou na frente da casa dela e disse: Você precisa registrar um boletim de ocorrência. De que adianta? A polícia não liga. Mas eu ligo. Ela o olhou com ternura e medo. Marcelo, eu não quero te colocar em confusão. Você já me colocou, Ana, e eu não quero sair dela. Por um instante, os dois ficaram se olhando. E ali, naquele silêncio, tudo ficou claro. Eles se amavam, mas Ana desviou o olhar. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque eu tenho filhos, uma vida complicada. E o senhor não. Marcelo. Ela sorriu, triste. Marcelo, você é de outro mundo. Então me ensina a viver no seu. Ana riu entre lágrimas. Eu não quero ser a mulher que bagunça a sua vida. E eu não quero continuar vivendo uma vida arrumada, mas vazia. O coração dela se apertou. Quis acreditar, mas o medo ainda era maior. Eu preciso pensar, disse baixinho. Marcelo assentiu. Eu espero. Naquela noite, Ana ficou deitada, sem conseguir dormir. Miguel e Luana dormiam abraçados, exaustos. Ela olhava para o teto, pensando em tudo o que tinha vivido. Marcelo era o homem mais diferente que já conhecera. Gentil, íntegro, atencioso. Mas era rico e ela sabia o que as pessoas diriam. Interesseira, aproveitadora. Ela não suportaria ouvir isso de novo. Mas, ao mesmo tempo, lembrar do jeito que ele olhava para ela, era impossível não sentir. Do outro lado da cidade, Marcelo também não dormia. A cada lembrança dela, o coração batia mais rápido. Mas junto com o amor, vinha o medo. O medo de que Júlio tentasse algo pior. O medo de que Ana se afastasse. E, de certo modo, estava certo em temer. Porque o passado de Ana ainda não tinha mostrado tudo. 3 dias depois, ela recebeu uma intimação. Júlio havia aberto um processo de guarda compartilhada. Motivo: conduta moral duvidosa e envolvimento com o empregador. Quando ela leu, as mãos começaram a tremer. A vergonha queimava o rosto.
Conduta moral duvidosa. Ele estava usando o pouco que sabia para destruir o que ela havia construído. Ela correu até a mansão, batendo à porta. Marcelo abriu assustado. Ana, o que houve? Ela mostrou o papel. Ele quer tirar meus filhos. Marcelo leu em silêncio, o olhar endurecendo. Isso é calúnia. Eu sei, mas ele tem advogado. Eu não tenho dinheiro para isso. Agora tem. Ana o olhou confusa. Marcelo foi até a gaveta, pegou uma pasta e colocou nas mãos dela. Aqui está o contrato da sua casa nova, o plano de saúde, o fundo que eu criei para você e os meninos. Ela ficou sem fôlego. Eu não posso aceitar isso, Marcelo. Pode e deve. Porque não é caridade, é justiça. As lágrimas caíram. Eu não quero depender de você. Não é dependência, é proteção. E o que vão dizer? Que um homem finalmente aprendeu o que é amar direito? Ana cobriu o rosto chorando. Eu não sei o que fazer. Me deixa ajudar. É só isso que eu te peço. Ela respirou fundo, olhou para ele e pela primeira vez não recuou quando ele se aproximou. O toque foi leve, respeitoso, mas intenso. Eu prometo que seus filhos nunca vão passar pelo que você passou. Ana fechou os olhos. E pela primeira vez acreditou. O processo foi duro. Júlio espalhou mentiras, tentou manchar o nome dela. Mas Marcelo contratou os melhores advogados. E durante a audiência, Ana falou com firmeza. Eu sou diarista. Trabalho duro. Crio meus filhos sozinha. E o que recebi foi respeito, não favor. O juiz olhou para ela com admiração. Senhora Ana Beatriz, o tribunal reconhece sua idoneidade e mantém a guarda integral. Ela chorou. Marcelo, sentado ao fundo, respirou aliviado. Quando tudo terminou, ele se aproximou. Eu disse que ia dar certo. Você nunca duvidou, né? Nem por um segundo. Ela sorriu, enxugando as lágrimas. E agora? Agora começa o resto das nossas vidas. Nos meses seguintes, a vida entrou em um novo ritmo. Miguel e Luana se adaptaram à escola. Dona Célia começou fisioterapia. Ana trabalhava 3 vezes por semana na casa de Marcelo. Mas já não era só trabalho. Ela decorava, organizava, transformava o espaço em lar. Certo dia, ao chegar, encontrou Marcelo na cozinha, de avental. O senhor cozinhando? Tentando. Posso ver? Pode, mas só se prometer não rir. Ela riu e juntos preparam o jantar. Entre risadas, farinha espalhada e histórias contadas, o que era amizade virou intimidade. Marcelo se aproximou. Ana sentiu o coração disparar. Você tá linda, sabia? Ele disse. Eu tô toda suja de farinha. É a coisa mais linda que já vi. Ela ficou sem palavras. E antes que pudesse responder, ele a beijou. Devagar, respeitoso, mas cheio de verdade. Quando se afastaram, Ana respirava ofegante. Marcelo, eu sei. Ele sorriu. A gente tem tempo. A relação cresceu aos poucos. Sem pressa, sem aparência. Ele se aproximou de Miguel e Luana, levava os dois à escola, ajudava com os deveres. As crianças o adoravam. Dona Célia dizia que ele era o genro que Deus devia. Mas, como sempre, o destino gosta de testar corações sinceros. E o próximo teste viria de onde menos se esperava. Certa noite, Marcelo recebeu um telefonema. Era seu advogado. Marcelo, tem um problema. Ah, que tipo? Júlio foi preso. Ótimo. Não exatamente. Antes disso, ele vendeu informações da sua empresa para concorrentes. Marcelo gelou. Como assim? Ele teve acesso a documentos através de alguém. No dia seguinte, Marcelo descobriu que os papéis haviam sido roubados da própria casa. Mas só uma pessoa tinha acesso. Ana. O mundo desabou. A dúvida que ele achava ter vencido voltou com força. Poderia ela? Não. Mas as evidências apontavam para ela. O envelope com os contratos desaparecera. E uma testemunha dizia ter visto uma mulher de uniforme azul perto do escritório. Marcelo não quis acreditar. Mas o passado, aquele velho monstro, sussurrava de novo. Todo mundo tem um preço. Quando Ana chegou para trabalhar, percebeu o clima. Marcelo estava frio, distante. O que houve? Perguntou ela. Nada. Só preciso ficar sozinho hoje. Ela estranhou. Fiz algo errado? Eu prefiro não falar disso agora.
A voz dele era gelada. Ana sentiu o coração despencar. Marcelo, o que está acontecendo? Sumiram documentos da empresa. E alguém disse que te viu aqui fora do horário. O choque foi imediato. E você acha que eu não sei o que pensar. As lágrimas vieram. Depois de tudo, é isso que você acredita de mim. Marcelo desviou o olhar. Ana, eu não estou dizendo que foi você. Só quero entender. Entender? Eu passo a vida tentando provar que sou digna. Eu te defendi quando ninguém acreditava em mim. E agora, você me olha como se eu fosse mais um teste. Marcelo tentou se aproximar. Ana, por favor. Mas ela recuou. Eu sabia. No fundo, você nunca mudou. Ela pegou a bolsa e saiu. A porta bateu. E o Marcelo ficou sozinho, mais uma vez, cercado pelo silêncio que ele mesmo criou. Naquela noite, a casa voltou a ser o que era antes. Fria, vazia, sem risadas, sem cheiro de bolo, sem vida. Marcelo bebeu até tarde. E quando o sol nasceu, percebeu que tinha feito o maior erro de sua vida. Duvidar da única pessoa que nunca duvidou dele. Mas o destino, como sempre, dá uma segunda chance. E essa chance viria de um envelope que chegaria 3 dias depois, entregue por um motoboy. Dentro, uma carta, a letra conhecida, trêmula, mas firme. Marcelo, eu não peguei nada, mas também não vou tentar te convencer. Eu aprendi que confiança não se implora. Ou existe ou não. Cuide dos meus filhos como você prometeu. Eles te amam. Ana. Marcelo chorou lendo cada linha, porque mais uma vez ela estava certa. A confiança não se prova, se vive, e agora ele teria que lutar para reconquistar aquilo que destruiu. Se essa parte te arrepiou, comenta: a confiança é o amor posto à prova, aí embaixo. E me diz, você acha que Marcelo ainda merece o perdão de Ana? Marcelo Santoro não dormiu naquela noite. Não conseguiu. A casa parecia sufocar. O eco dos passos de Ana ainda vibrava nas paredes. O perfume suave dela, ainda impregnado no ar, agora doía. Cada cômodo que ela havia tocado, cada canto que ela havia transformado, parecia acusá-lo. Você a testou de novo. A voz em sua cabeça era cruel e verdadeira. Naquela madrugada, ele sentou no chão da sala, a cabeça entre as mãos, e chorou. Chorou como não chorava desde criança. Chorou porque percebeu que havia repetido o mesmo erro. E porque no fundo sabia que talvez fosse tarde demais. 3 dias se passaram, nenhum contato, nenhuma mensagem. O celular dele parecia um corpo morto, esperando uma ligação que nunca vinha. No trabalho, os funcionários notavam o humor estranho do patrão. Ele, que sempre fora metódico, agora chegava atrasado, esquecia reuniões, perdia documentos. Os olhos estavam fundos, cansados, o olhar distante, até que, numa tarde, o advogado entrou na sala com uma expressão preocupada. Marcelo, descobrimos quem vazou os documentos. Marcelo levantou os olhos, surpreso. Quem? Um funcionário antigo da contabilidade. E o envolvimento da Ana? Nenhum. Foi tudo armado por Júlio Ferreira. Marcelo empalideceu. Júlio? Sim. Ele vendeu informações falsas e usou o nome dela para te atingir. Meu Deus! O advogado continuou. O vídeo de segurança mostra claramente que ela não esteve na casa naquele dia. Marcelo se jogou na cadeira, o peito apertando. As palavras pareciam murros. Ele duvidara dela. Outra vez. A mulher que o havia ensinado a acreditar. Sem pensar, pegou o carro. O trânsito não existia. O vento batia no rosto. O coração martelava no peito. Chegou à casa dela. Bateu no portão. Ninguém atendeu. Chamou de novo. Nada. Foi então que o vizinho apareceu na janela. Ela foi embora, moço. Mas, como assim? Mudou anteontem. Disse que ia recomeçar em outro bairro. Marcelo sentiu o chão sumir. Ela disse para onde? Não. Só agradeceu e partiu. Ficou parado, imóvel, com o portão fechado diante dele. E naquele instante,
Entendeu o que significava perder algo que não tinha preço. As semanas seguintes foram um castigo. Marcelo tentou encontrá-la. Ligou para a agência, procurou nas redes sociais, visitou os endereços antigos. Nada. Era como se Ana tivesse desaparecido do mapa, até que, um mês depois, recebeu uma mensagem inesperada no celular. Era da escola de Miguel e Luana. Senhor Marcelo, estamos sem resposta da responsável financeira. As crianças continuam frequentando as aulas. O senhor deseja manter as bolsas ativas? O coração dele bateu forte. Ela ainda estava em São Paulo. As crianças ainda estudavam. Era a única pista. No dia seguinte foi até a escola. Esperou na saída. O portão se abriu e lá estavam eles. Miguel com a mochila pendurada de lado e Luana com as trancinhas que Ana sempre fazia. Quando o viram, os dois congelaram. O menino olhou desconfiado. Tio Marcelo? Marcelo se abaixou, o olhar marejado. Oi, campeão, como vocês estão? Mamãe disse que o senhor está viajando. Eu me perdi um pouco, mas voltei. Luana se aproximou devagar. A mamãe está triste. Marcelo respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. Eu sei, e é por isso que preciso vê-la. Vocês podem me dizer onde estão morando agora? Miguel hesitou. Olhou para a irmã. Ela vai brigar se eu contar. Eu prometo que não. Só quero pedir desculpas. O menino pensou por um momento, depois escreveu um endereço num pedacinho de papel. Mas vai devagar, tá? A mamãe anda chorando muito. Marcelo guardou o papel com cuidado, como se fosse um tesouro. Abraçou os dois com força. Obrigado. E digam para ela que o tio Marcelo nunca esqueceu. Aquela noite foi longa. Ele ensaiou 1000 vezes o que diria, mas no fundo sabia que nenhuma palavra seria suficiente. Mesmo assim, no dia seguinte, foi até o endereço. Era um bairro simples, afastado. Casas pequenas, vielas estreitas, cheiro de café e sabão. Ana morava num sobrado antigo com pintura descascada. A cortina da janela balançava. O coração dele batia como um tambor. Subiu os degraus, respirou fundo e bateu. 1, 2 vezes. A porta se abriu. Ela estava ali, o cabelo solto, a roupa simples, o olhar cansado e lindo como sempre. Por um instante, ficaram só se olhando. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela fria. Vim te pedir perdão, Ana cruzou os braços. Eu cansei de desculpas, Marcelo. Eu sei, e mesmo assim preciso tentar, ela suspirou. Você me olhou como todo mundo olha, como alguém suspeita, não como alguém confia. Eu mereço isso, mereço tua raiva, teu silêncio, mas eu descobri a verdade. Ela ergueu o rosto, incrédula. A verdade? Foi o Júlio. Ele armou tudo, usou teu nome. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois balançou a cabeça. Claro, e agora você vem limpar a consciência. Não, eu venho porque não quero viver um dia a mais sem te olhar nos olhos e dizer que me arrependi. As lágrimas começaram a cair. Ela tentou conter, mas era inútil. Você me fez acreditar que eu era diferente, Marcelo, que podia confiar. E eu fui o único que não mereceu tua confiança. Silêncio. Até que ele deu um passo à frente. Eu prometo, Ana, nunca mais duvidar. Promessas são palavras. Então me deixa provar com atitudes. Ela o olhou, o peito acelerado. Você não entende. Eu não posso me machucar de novo. Então me machuca você se for preciso. Mas não me deixa ir embora sem lutar por nós. Ana respirou fundo, as mãos tremendo. Por um instante quis acreditar, mas o medo ainda morava ali. Eu preciso de tempo. Marcelo assentiu. Eu te dou uma vida inteira se for preciso. Nos dias seguintes, ele começou a provar. Não com presentes, mas com presença. Aparecia na escola das crianças, ajudava Miguel com dever de matemática, levava Luana para o balé. Cumpria cada palavra. E aos poucos,
O coração dela começou a ceder. Certa tarde, quando voltou do trabalho, encontrou o portão da casa aberto. Lá dentro, Marcelo estava pintando a parede da sala. As crianças ajudavam, rindo. "O que é isso?" perguntou surpresa. "Missão da turma do coração quebrado." Ana não conteve o riso. "Você é impossível e persistente." Ela balançou a cabeça, divertida, mas por dentro algo mudava. Aquela cena simples, ele, sujo de tinta, brincando com as crianças, dizia mais que qualquer discurso. O tempo passou. O perdão veio devagar, discreto, como quem chega sem avisar. Um dia ela percebeu que já não doía olhar para ele. No outro, percebeu que sentia falta. Até que, numa sexta-feira chuvosa, Marcelo chegou com uma caixa nas mãos. "Trouxe uma coisa para você." "O que é?" "Abre." Dentro havia um caderno de capa azul. Na primeira página, uma dedicatória. "Para a mulher que me ensinou que amor é confiança, e confiança é continuar acreditando, mesmo quando tudo parece perdido." Ana folheou e percebeu que era um diário. Páginas e mais páginas escritas por ele, dia após dia, desde o dia em que ela saiu da mansão. "Primeiro dia sem você, a casa cheira a nada." 10º dia, o silêncio é mais alto do que o som. 30º dia, percebi que não quero ser perdoado, quero ser melhor. Ela não aguentou. As lágrimas vieram de novo. Marcelo deu um passo à frente. "Não estou te pedindo para esquecer, só para me deixar tentar de novo." Ana o olhou em silêncio e, finalmente, sorriu. "Você nunca desiste, né?" "Não de você." Ela respirou fundo. "Então começa de novo, do zero." "Combinado, mas com uma condição." "Qual?" "Dessa vez sem testes." Ana riu. "Sem testes." O sol nascia devagar sobre São Paulo, tingindo os prédios de dourado. Na varanda da nova casa, Ana servia café enquanto o cheiro do pão fresco se espalhava pelo ar. Miguel e Luana riam na sala, brigando pelo último pedaço de bolo. Dona Célia lia o jornal, os óculos na ponta do nariz. E Marcelo? Marcelo observava tudo em silêncio, com um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Aquela casa, simples, clara, viva, não parecia saída de um sonho. Era real. E pela primeira vez ele se sentia em casa. Do lado de fora, o jardim que ele mesmo plantara florescia. As margaridas que Ana escolheu balançavam com o vento. E o som das crianças correndo pelo corredor era a trilha sonora da nova vida. Marcelo se aproximou da mesa. "Bom dia, família." Luana sorriu. Papai, posso contar o que a mamãe disse ontem?" Ana riu corando. "Luana, posso, né, pai?" Marcelo se abaixou. Pode, mas devagar." "Ela disse que agora a gente tem uma família de verdade." Ana escondeu o rosto entre as mãos, envergonhada. Marcelo segurou a mão dela e beijou. "Ela tá certa. A gente tem." Os meses seguintes foram de paz e reconstrução. Marcelo se desligou da antiga empresa e abriu uma fundação, a Instituto Ana Beatriz, dedicada a capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade. Empregava diaristas, mães solteiras, viúvas e mulheres que, como Ana, precisavam apenas de uma chance. O projeto cresceu rápido. Telejornais começaram a noticiar o trabalho. Mas Marcelo sempre repetia a mesma frase: "O mérito é de uma mulher que me ensinou que honestidade é o primeiro passo da dignidade." E toda vez que dizia isso, Ana chorava. Não de vaidade, mas de gratidão. Por ver que a dor dela não tinha sido em vão. Certa manhã, Ana recebeu um convite inesperado. Uma universidade pública oferecia uma bolsa integral para o curso de pedagogia. Ela ficou sem acreditar. "Isso deve ser engano." Marcelo sorriu. "Não é engano." "Eu te inscrevi." Ana ficou paralisada. "Marcelo, eu não posso." "A gente pode e deve. Tem os meninos, a casa, o instituto e tem uma vida inteira que te espera." Ela respirou fundo, emocionada. "Você acredita mesmo em mim, né?" "Sempre acreditei. Fui eu que precisei aprender a merecer isso." Ana abraçou-o com lágrimas nos olhos. "Você transformou minha vida." "Não."
ele respondeu. Você transformou a minha. O tempo passou. Ana começou a estudar. As manhãs eram de livros, as tardes de trabalho no instituto, as noites de família. E Marcelo, orgulhoso, acompanhava cada passo. Guardava os cadernos dela, revisava redações, vibrava com cada nota. Certa noite, enquanto ela estudava na varanda, ele se aproximou devagar, carregando algo nas mãos. Era uma pequena caixa de madeira. Ana olhou curiosa. O que é isso? Um presente atrasado. Atrasado de quanto tempo? Uns 2 anos, ela riu. O que tem aí? Abre. Dentro havia um colar simples, com um pingente em forma de chave. É linda, Marcelo. Essa é a chave que eu guardei desde aquele dia. Que dia? O dia em que eu percebi que você era a única pessoa capaz de abrir o que eu tinha trancado dentro de mim. Ana sorriu, as lágrimas brotando. Você tem um jeito bonito de falar. Só quando é com você. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Ana Beatriz Oliveira. Ela o interrompeu rindo. Marcelo, se você vai fazer o que eu tô pensando, espera. Tô descabelada, sem maquiagem. É assim que eu te amo. Ele se ajoelhou. O tempo pareceu parar. Miguel e Luana apareceram na porta, curiosos. Mamãe, ele tá fazendo o quê? Perguntou Miguel. Dona Célia, com um sorriso cúmplice, respondeu baixinho. O que devia ter feito há muito tempo. Marcelo abriu a caixinha e revelou uma aliança simples. Ana, você foi o teste que virou resposta, o erro que me ensinou o que é amor. Marcelo, eu não quero uma vida perfeita. Quero uma vida com você, com bagunça, com crianças gritando, com café derramado na mesa. Quero acordar todo dia e lembrar que o amor verdadeiro é aquele que sobrevive aos erros. Você tá chorando. Tô. E não tenho vergonha. Ana respirou fundo, tentando conter o choro. Eu nunca imaginei que um dia alguém me pedisse isso. Então deixa eu ser o primeiro. Ela estendeu a mão. Sim. A palavra saiu simples, mas carregada de tudo o que viveram. Sim ao perdão. Sim à reconstrução. Sim à vida. As crianças aplaudiram, Dona Célia chorou e o sol se pôs dourando a cena, como se o próprio tempo quisesse eternizá-la. O casamento foi discreto, no jardim da casa. Flores brancas, velas acesas, música leve. Ana usava um vestido simples, os cabelos soltos e o sorriso mais lindo do mundo. Marcelo usava terno, mas o coração nu. Quando ela entrou, ele mal conseguiu conter as lágrimas. Durante a cerimônia, o juiz perguntou: Marcelo Santoro, promete amar, respeitar e confiar, mesmo quando for difícil? Ele sorriu. Eu prometo. Depois voltou-se para Ana. Ana Beatriz, promete continuar sendo luz, mesmo quando o outro errar? Ela respondeu firme. Prometo. As mãos se uniram. E quando o beijo selou sim, o mundo pareceu se calar por um instante. Como se dissesse, agora sim o amor venceu. Meses depois, o Instituto Ana Beatriz inaugurou uma nova sede. Durante o discurso, Ana falou pela primeira vez em público. A voz tremia, mas o coração era firme. Eu era apenas uma faxineira. E um dia, por honestidade, ganhei algo que o dinheiro nunca me deu: respeito. Aprendi que não é o trabalho que define uma pessoa, mas o caráter com que ela o faz. Se você me ouve agora, saiba, a sua história também pode mudar. Às vezes, basta continuar fazendo certo, mesmo quando ninguém está vendo. O público aplaudiu de pé. Marcelo chorava na primeira fila, orgulhoso. E Miguel e Luana seguravam uma faixa feita à mão, a melhor mãe e a mulher mais forte do mundo. Aquela noite terminou em festa. Música, risadas, luzes. Mas no fim, quando todos foram embora, Marcelo e Ana ficaram sozinhos no jardim. O mesmo jardim de margaridas que um dia ele plantou para tentar aprender a recomeçar. Lembra quando isso aqui era só terra? Ele perguntou. Lembro. E olha agora. Floresceu. Marcelo sorriu. Igual a gente. Ana encostou a cabeça no ombro dele. Acha que o amor dura para sempre? Se for o nosso, sim. Eles ficaram ali, olhando o céu estrelado. Nenhuma palavra, nenhum medo. Apenas o som do vento, o cheiro das flores e o coração em paz.
Meses depois, uma nova notícia mudaria tudo de novo. Mas dessa vez, não com dor, e sim com milagre. Ana apareceu na varanda, os olhos marejados, segurando um pequeno teste positivo. Marcelo congelou. É sério? Ela assentiu sorrindo. A gente vai ter um bebê. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois caiu de joelhos, rindo e chorando ao mesmo tempo. Obrigado, meu Deus. Ana o abraçou, rindo. Você vai ser pai de novo. Não, eu vou ser abençoado de novo. Meses depois nasceu Helena. Pequena, tranquila, com os olhos da mãe e o sorriso do pai. Quando Marcelo a pegou no colo pela primeira vez, sussurrou. Essa é a prova viva de que a vida dá segundas chances. Ana sorriu, exausta, mas feliz. Ela vai crescer ouvindo a nossa história e vai saber que tudo começou por causa de um teste e terminou por causa da fé. Eles se olharam, cúmplices, e pela primeira vez não havia sombra do passado. Só o presente, inteiro, luminoso, eterno. Anos depois, Miguel se formou em engenharia. Luana virou professora, como sonhava, e Helena herdou o dom da mãe, transformar tudo o que tocava em luz. No quintal daquela mesma casa, agora cheia de vida, Marcelo e Ana envelheceram juntos. Ele com o mesmo olhar sereno, ela com a mesma força. E todas as tardes sentavam-se lado a lado para ver o pôr do sol. Sabe o que mais me impressiona? Ele dizia. O quê? Que tudo começou por 32.500 deixados em cima de uma cômoda. Ana ria. Pois é, você queria testar o mundo. E o mundo me respondeu com você. Ela segurava a mão dele e completava. E eu achava que minha vida tinha acabado. Mas ela só estava começando. Quando a noite caía, as luzes se acendiam devagar. As vozes da família ecoavam pela casa, o riso das crianças, o cheiro do jantar. E no quadro pendurado na sala, uma foto antiga. Ana, Marcelo, Miguel, Luana e a pequena Helena. Abaixo da foto, uma frase escrita à mão. A honestidade não muda o mundo inteiro, mas muda o mundo de quem escolhe vivê-la. E assim terminou a história de uma faxineira que recusou o dinheiro de um milionário e acabou limpando não apenas a casa dele, mas o coração. Se essa história te emocionou, escreve nos comentários. O amor vence tudo e compartilha com alguém que acredita em segundas chances. Porque no fim, a vida sempre recompensa quem faz o bem, mesmo quando ninguém está olhando.